Oi gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou responder a tag dos 50%. Pra quem não sabe o que é a tag dos 50%, eu vou responder perguntas sobre as minhas leituras até agora, a metade do ano, ou seja, 50% do ano. Então a gente vai conversar sobre as minhas melhores leituras, as minhas piores leituras, as minhas expectativas pro resto do ano e por aí vai. Então já vamos logo começar com a primeira pergunta, que é o melhor livro que você leu até agora. E assim, gente, eu juro que eu tentei escolher um livro só, mas não deu. Gente, é impossível. Eu li muita coisa boa até agora, inclusive vários livros ficaram de fora porque não tinha como, mas eu acabei escolhendo 3. Eu escolhi, tipo, um livro único e 2 livros que fazem parte de uma trilogia. Porque assim, gente, não tem como escolher entre um só, sabe? Assim, é impossível, porque realmente eu li muita coisa boa. Mas eu escolhi 1000 Beijos de Garoto, que, cara, eu sei que pra muita gente esse livro é uma porcaria. Eu entendo, eu sei que muita gente não gosta. E eu não tô defendendo o livro, eu sei que o livro não é perfeito, eu sei que o livro tem as suas problemáticas, mas se tornou um favorito da vida. A experiência de ler esse livro foi simplesmente incrível. Assim, foi a melhor experiência do ano até então. Eu amei esse livro com todas as minhas forças. Então, assim, sempre que alguém me perguntar sobre as minhas melhores leituras, é impossível deixar 1000 Beijos de Garoto de fora, porque essa experiência foi sensacional. Esse livro aqui se tornou um dos meus favoritos da vida, junto com os outros 2 que eu vou mostrar pra vocês agora, que é O Rei Perverso e A Rainha do Nada, que foram, assim, uma das melhores leituras que eu fiz até agora. Essa trilogia, pra mim, é simplesmente perfeita. Eu amo esses livros com todas as minhas forças, então quando alguém me pergunta sobre as minhas melhores leituras, é impossível deixar esses livros aqui de fora. E a pergunta 2 é a melhor continuação que você leu até agora, e aí eu vou ter que me repetir com esses 2 livros aqui. Eu sei, eu li muita continuação boa esse ano e me dói ter que deixar as outras que eu li de fora, porque, assim, foram muitos livros bons. Mas se eu tiver que escolher, cara, essa trilogia aqui é, assim, suprema na minha vida. Acho que, assim, a gente poderia juntar os 3 livros e fazer um livro só, que seria, assim, o livro perfeito pra mim. Não tem como você perguntar qual livro dos 3 é o seu preferido, qual você gostou mais, qual você gostou menos. Eu não consigo escolher. Simplesmente os 3 são perfeitos. E eu sou completamente obcecada nessa trilogia. Inclusive, eu até fiz um vídeo dando motivos pra vocês irem lá e ler essa trilogia. Caso você ainda não tenha lido, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir. E a terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E, gente, não tem como falar outro. Quarta Asa. Assim, Quarta Asa tá, assim, no hype extremo. Tá todo mundo falando desse livro. Tá todo mundo lendo esse livro. E é surreal que, assim, até agora, a minha pessoa, eu não vi uma alma viva sequer falando mal desse livro. Todo mundo que leu deu 5 estrelas, favoritou, então as minhas expectativas elas estão lá em cima, porque de verdade eu não vi ninguém criticando esse livro, e é muito difícil a gente ver um livro em que ninguém fala mal, e até agora eu não vi. Então, assim, eu tô com muitas expectativas pra ler Quarta Asa, mas isso não vai acontecer tão cedo, né, gente, porque o livro tá caro, a edição simples tá tipo mais de R$70, então, assim, difícil de comprar pra ler, mas eu tô com muita expectativa e é algo que eu quero ler muito. E a pergunta 4 é o mais aguardado do segundo semestre. E ainda seguindo nessa linha da fantasia, o que eu tô com muita expectativa e muita vontade de ler é Powerless, que é uma romantasia. Se eu não me engano, vai ser lançado pela Roku, e o lançamento vai ser agora em julho, e eu tô com muita expectativa pra ler esse livro, porque, tipo, lá fora tá todo mundo falando desse livro. É tipo uma nova Quarta Asa, digamos assim, porque tá todo mundo falando, e eu tô com muita vontade de ler, porque, assim, eu amo fantasia com romance, então eu tô com muita vontade e muita expectativa pra ler esse livro. E aí a pergunta 5 é o livro que mais te decepcionou esse ano? E assim, levando em consideração que a pergunta é o livro que mais me decepcionou esse ano e não o que eu menos gostei, eu escolhi esse aqui, Se Ele Estivesse Comigo, porque esse livro realmente me decepcionou legal. Eu vou falar mais sobre o que eu achei dele no meu update de leituras, que vai ao ar em breve, então já se inscreve aqui pra não perder. Mas eu acabei me decepcionando bastante, principalmente porque as minhas expectativas com esse livro estavam lá em cima. Porque assim, eu já tinha ouvido muita gente falar desse livro,
É um livro bem famoso, então muita gente falou que chorou, que não sei o que lá. E assim, gente, o livro, ele não é ruim, ele é bom até, eu gostei, só que eu senti que faltou algo a mais aqui, sabe? E o pior pra mim, gente, foi o final. O final desse livro é horrível, é tenebroso, eu odiei o final. Porque o que acontece? Digamos que assim, tipo, o grande acontecimento do livro, ele vai acontecer, tipo, nas últimas 10 páginas. Então é tudo muito corrido, não dá tempo de assimilar, não dá tempo, é tipo, é ruim. Eu achei o final ruim, mal feito, apressado, corrido. E tipo, ficou algumas pontas soltas, ficaram algumas coisas meio que subentendidas aqui. Gente, eu juro, eu odiei o final desse livro. Mas tirando o final, ele não é tão ruim assim, mas até agora foi o que mais me decepcionou. E aí a pergunta 6 é, o livro que mais te surpreendeu esse ano? E eu escolhi, gente, A Ascensão da Rainha. Esse livro, ele é uma fantasia, ele é o primeiro livro de uma antologia de fantasia. E ele é da mesma autora de Divinos Rivais. E é o seguinte, esse livro, eu nunca tinha ouvido ninguém falar dele, eu nunca tinha visto as pessoas por aí comentando sobre esse livro, inclusive eu só comprei ele por causa do preço. Eu comprei ele numa promoção que teve na Amazon, ele tava super baratinho e eu comprei. E, gente, esse livro é muito bom. Tipo assim, não é a melhor fantasia que eu já li na minha vida, extraordinária, cheia de reviravolta, isso e aquilo. Não, mas é um livro muito bom. Mas assim, foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. E pelo fato de eu não ver as pessoas falando sobre ele, eu realmente não sabia o que esperar. E foi uma surpresa muito agradável, porque eu gostei muito. E, inclusive, eu acho que se você tá começando a ler fantasia agora, esse livro aqui pra você é simplesmente sensacional. Eu super recomendo. E a pergunta 7 é, novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Eu escolhi uma autora que eu conheci recentemente, que eu conheci esse ano, na verdade, que é a Jennifer não sei das quantas. É essa autora aqui. Eu não vou pronunciar o nome dela, gente, porque eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Mas é a autora de Sangue e Cinzas. Eu peguei esse livro pra mostrar pra vocês, porque no momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo esse livro. Eu tô agora na página 112 e, tipo assim, ela se tornou sim uma autora favorita. Eu tenho vontade de ler tudo que ela publicar, inclusive ela vai publicar uma nova série que já tá na minha wishlist. Porque assim, até agora eu li os 3 primeiros livros de Sangue e Cinzas e tô lendo esse aqui. E assim, eu adorei os 3 primeiros livros de Sangue e Cinzas, são muito bons. E eu tô gostando muito desse aqui. A escrita dela é muito gostosa. Eu acho que flui muito rápido. O único defeito dos livros dela, pra mim, é que os capítulos, gente, são gigantescos. Os capítulos são enormes, assim, de 20 páginas pra cima. Isso me incomoda um pouco. Mas a escrita dela é tão gostosa, é tão fluida, que eu leio tão rápido que, sinceramente, eu nem vejo o tempo passar. Então ela se tornou uma autora que eu com certeza vou ler tudo que essa mulher publicar. E a pergunta 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Gente, quem me conhece sabe, é o Cardan. Ai, meu Deus do céu, como eu amo esse homem. Ele se tornou o meu maior crush literário de todos os tempos. Eu amo ele com todas as minhas forças e eu acho que dificilmente alguém vai superar ele. Esse homem é simplesmente tudo pra mim. E a pergunta 9 é, seu personagem favorito mais recente? Eu não quero ficar me repetindo e falar aqui que é o Cardan, então eu acabei escolhendo o Kenji de Estilhaça-me. Por enquanto eu só li os 2 primeiros livros dessa série e um conto, mas eu já tô amando esse cara, ele é simplesmente sensacional. Ele é engraçado, ele é divertido. Ai, gente, eu amo ele, sério. Até o momento, pra mim, ele é, sem dúvida, o meu personagem favorito dessa série. A pergunta 10 é, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Cara, esse livro acabou comigo de 1000 formas diferentes. Inclusive, gente, até as pessoas que não gostam desse livro, que tacam hate nesse livro, eu já vi muitas delas falando que chorou com esse livro, porque, gente, eu juro, é impossível não chorar nesse livro. Eu terminei a leitura desse livro com o meu coração, assim, partido em 10.000 pedaços, foi bem triste, mas, como eu falei antes, um dos meus livros favoritos da vida. E a pergunta 11 é, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? E eu escolhi De Férias com Você, que é um romance da Emily Henry, e, cara, esse livro aqueceu o meu coração, é o meu livro favorito da autora até então. É um romance Friends to Lovers, muito levinho, muito gostosinho de ler, assim como todos os outros livros da Emily Henry.
Eu sei que muita gente tem esse daqui como o menos favorito da autora, mas pra mim até agora é o melhor. Eu amo esse livro com certeza me deixou muito feliz e de coração quentinho depois que eu terminei de ler. A pergunta 12 é: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Cara, eu não assisto muitos filmes, muitas séries, essas coisas assim. Então eu não vou lembrar, pra ser bem sincera. Porque, tipo assim, por exemplo, eu sei que tem muitos filmes ou séries que eu assisto que às vezes são adaptações literárias e eu nem sequer fazia ideia de que eram adaptações. Eu escolhi pra responder essa pergunta o filme mais recente que eu assisti, que eu sei que é uma adaptação, que é o filme de Boneco de Neve. Só que é o seguinte, essa adaptação pra mim é uma verdadeira porcaria, gente. Juro, eu odiei o filme, eu não consegui gostar, porque, cara, não é fiel ao livro. Eles mudaram praticamente tudo, eles mudaram muita coisa e isso me incomodou muito. Assim, eu entendo que é uma adaptação, que não tem como ser 100% fiel e que sempre vai ter alterações entre o filme e o livro, mas no filme eles mudaram tanta coisa que me incomodou. Eu sinceramente não consegui gostar do filme. E eu sei que a pergunta era sobre a melhor adaptação que eu assisti até agora, mas como essa daqui foi a mais recente que eu lembro, é essa daqui que vai ser pronto. Mas eu acho que pra quem não leu o livro, até que vai gostar do filme. Porque assim, eu assisti com meu namorado, ele não leu o livro e ele gostou bastante do filme. Então eu acho que se você não leu o livro, vale a pena assistir. Mas quem leu, muito provavelmente vai ficar incomodado igual eu fiquei. E a pergunta 13 é: sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E assim, gente, eu não tenho muito o costume de ficar acompanhando resenhas. De vez em quando eu assisto algumas aqui no YouTube, leio algumas também lá no Scoob, principalmente quando eu quero adicionar um livro na minha wishlist, então eu quero saber a opinião das pessoas, mas não sou muito de ficar acompanhando resenha, então essa pergunta vai acabar ficando sem uma resposta. E bora pra próxima, que é a pergunta 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? E assim, gente, eu comprei vários livros esse ano, mas eu não comprei, tipo, nenhuma edição, tipo, linda, sabe, assim, tipo, nenhuma edição de capa dura, nenhuma edição cheia de detalhes, etc. Eu comprei vários livros, mas todos em edições simples, mas eu comprei vários livros muito bonitos, sim, mas nenhum, tipo, extraordinário, que se destacasse tanto quanto os outros, por exemplo. Mas eu escolhi A Traidora do Trono, porque é o seguinte, o livro é roxo, minhas cores favoritas são roxo e lilás, então não tinha como. E ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha esses detalhes. A gente tem aqui a cidade aparecendo no fundo. Gente, é a coisa mais linda. Olha, a gente tem por dentro, a gente tem mapa, quer ver? A gente tem mapa por dentro, então assim, esse livro é sim, simplesmente muito lindo. É uma edição que eu gosto bastante, principalmente por ser roxo. Inclusive o primeiro livro dessa trilogia, que é Rebelde do Deserto, também é muito lindo. E aí a pergunta 15, que é a última pergunta, é a seguinte: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Ah, gente, vários, né? Essa que é a realidade. Mas a minha prioridade são ler todos os livros que eu comprei em promoção na Amazon, né? Porque eu comprei vários livros em promoção na Amazon esse ano. Inclusive tem unboxing de todos esses livros que eu comprei. Eu vou deixar o link na descrição dos dois unboxings, caso vocês queiram assistir. Mas esses livros que eu comprei até então são as minhas prioridades para ler até o fim do ano. E é isso, gente. Essas foram as perguntas da tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já me conta aqui nos comentários como foram as suas leituras desse primeiro semestre e quais as suas expectativas para o próximo semestre, que eu vou querer muito saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Comprem com os links também que eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha se interessado por algum desses livros, os links vão estar aqui na descrição. Participa também no meu grupo de promoções do Telegram, o link também tá aqui na descrição. E é isso, gente, um beijão e até o próximo vídeo.